Fala galera, beleza? Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse projeto que hoje nós daremos início aqui no nosso Colégio WR, projeto do nosso podcast, e nós intitulamos de maneira ousada de palavrear, o nosso rizoma literário. Esse rizoma não é aquele da biologia exatamente não, hein? É aquele de Deleuze. A nossa intenção é que não tenhamos raízes na estrutura desse projeto, que possamos atravessar os diálogos, as reflexões, as provocações, para ajudá-los a pensar, a questionar, a provocar o conhecimento. Por isso, meninos, quero que todos vocês se sintam carinhosamente acolhidos por nós para iniciarmos uma discussão sobre uma das obras mais extraordinárias da literatura brasileira dos últimos tempos. Esse livro, O Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Mas eu não vou falar nada sobre ele por enquanto, porque a primeira coisa que eu gostaria era de apresentar os meus queridos convidados. Primeiro deles, o professor Adriano Alves, o pai da Clarinha, esse grande amigo e companheiro que vai estabelecer os diálogos transversalizantes sobre literatura, gramática, redação. Muito bem-vindo e obrigado, meu amigo. Poxa vida, Flávio Brito, obrigado demais, bom demais participar aqui e conversar sobre um tema tão importante, sobre uma obra tão importante aí dessa nossa pós-modernidade. Abraço a todos e tenho certeza de que será uma conversa muito boa com você, aqui com meu amigo Rodrigo, meu amigo Leandro, e vai ser top demais. Quero dar um abraço à distância aqui. Muito obrigado pelo carinho de ter podido participar conosco, viu, Leandro? Obrigado, Leandro, que é nosso professor de Sociologia, que vai para Filosofia, que discute temas de atualidade, que ajuda em redação, que transversaliza tudo e o mais importante é o pai da Thier. Obrigado, meu amigo. Valeu demais, gente. Prazer enorme estar entre tantas figuras icônicas aqui do WR, das linguagens e humanidades, e eu vou tentar contribuir um pouquinho. Vamos ver se a gente constrói um debate interessante num tempo curto. Aí, o Torto Arado demanda uma discussão que provavelmente atravessaria aí umas 3, 4 horas, mas vai ser mais bem amarradinho e curtinho, né? E eu quero carinhosamente agradecer também a presença do meu querido amigo Rodrigo, professor de História, Filosofia, Sociologia, Atualidade, ajuda na redação. Vocês viram que todos aqui jogam em todas, né? E o nosso querido papai, da Antônia, da Tereza, da Tarsila. No meu caso, tem que realmente pegar uma colinha aí, porque são 3, né? E realmente o meu projeto de vida são elas, né? Eu sou professor em horários vagos. Muito obrigado pelo convite. Desde o primeiro momento que você entrou em contato comigo e falou do projeto, eu já estava muito empolgado, porque, além de tudo, né, eu sempre fui um professor que muito admirou o seu trabalho em sala de aula, já falei isso em outras oportunidades, tanto para alunos quanto para você. E é muito bom falar dessa obra, né? Torto Arado é uma obra que realmente, como leitor, não como professor, mas como leitor, marcou muito a minha vida de leitura, e é muito bom poder trazer aqui alguns comentários que enriqueçam o debate histórico, sociológico, filosófico. Obrigado. Obrigado mesmo pela presença de vocês. E assim, a primeira coisa que eu gostaria muito que vocês percebessem, entendessem nessa obra é o valor dela e a forma como ela foi construída, porque o Torto Arado é de um autor contemporâneo, um autor que produz com muita qualidade, produz muito e com muita qualidade mesmo, que é o Itamar Vieira Júnior. É um autor um ano mais velho que eu tenho 45, ele tem 46, e trabalha no INCRA, funcionário público, formou-se em geografia, fez mestrado também na mesma área e depois doutorado em estudos étnicos africanos. E essa obra, O Torto Arado, é exatamente produto desse trabalho dele junto ao INCRA, das andanças, das relações com o povo, com o interior da Bahia. Ele é baiano, mais precisamente Chapada Diamantina. E para começar a apresentar a obra e provocar algumas reflexões com vocês, eu queria que vocês se atentassem a 3 pontos nessa apresentação do romance. Primeiro,
Apesar de ser ele um autor pós-moderno, um autor extremamente contemporâneo, que produz e produz com tanta qualidade, mas é fundamental que você entenda que a produção dele levou tempo demais para chegar até isso daqui. Foram quase 20 anos gestando essa obra, a partir de anotações, a partir de referências do seu pai, da sua mãe, das pessoas com quem ele conversava, até que finalmente, em 2018, ele ousou apresentar esse projeto, não aqui no Brasil, no primeiro momento, mas sim em Portugal, e ele venceu a categoria que ele disputava lá, ele venceu o prêmio Leia, e a obra foi publicada em Portugal em 18 e só no ano seguinte, pela Todavia, que foi publicado no Brasil. Como geógrafo, ele tem uma visão muito ampla sobre a natureza espacial e sobre a natureza humana, e ele buscou nisso a referência para a construção de tipos humanos tão próximos da realidade. E talvez uma das coisas que mais comova o leitor, ou que envolva o leitor na construção da narrativa, é essa identificação tão intensa com o que está ao nosso lado. E olha que coisa, é um livro próximo do presente, mas é um livro que poderia retratar um Brasil do início do século XX, do final do XIX, ou de qualquer outra época, porque é uma obra que vai falar sobre muitos temas valiosos. Temas ligados à terra, temas ligados ao pertencimento, temas ligados à memória. E por isso mesmo, alguns críticos afirmam que Itamar Vieira Júnior já nasceu um autor clássico. O que torna um autor clássico, afinal de contas? A possibilidade dele ultrapassar o seu próprio tempo histórico, a densidade do seu tema, a autenticidade do seu estilo. Ele tem tudo isso e um pouco mais. Certa vez perguntaram se o romance dele era um romance regionalista e ele disse, olha, pode ser, mas eu não concordo que seja de maneira absoluta. Porque a própria ideia de romance regionalista é construído por aqueles que vêm do litoral, aqueles que estão em grandes centros, e para ele o centro é o lugar onde você está. Então, na perspectiva da construção do romance, o centro é o pertencimento do sujeito àquele lugar, àquela realidade, àquele determinado contexto. Ele foi um leitor muito intenso de figuras clássicas da literatura que dialogavam com aquele conceito convencional de regionalismo que nós conhecemos, a segunda geração romântica, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, a terceira fase da modernidade, com João Guimarães Rosa. Ele é um profundo conhecedor desse tipo de escrita e, por isso mesmo, ele consegue transitar entre esses autores e atravessá-los, ir além deles com uma linguagem muito própria, com um estilo muito autoral e com uma identificação muito simples com a figura do leitor. Nós veremos a partir de agora a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que foram, na sua infância, marcadas por um acidente trágico, uma faca, que era a faca da avó, que ela guardava em uma mala. E ao longo de toda a narrativa nós veremos em 3 partes essa voz feminina que vai representar, primeiro, Belonísia, segundo, Bibiana e terceiro, uma figura mística, uma figura espiritualizada, que é a Santa Rita Pescadeira. E essas 3 figuras femininas vão nos trazer uma reflexão poderosíssima sobre o que significa a produção escrita e as reflexões sobre a realidade de uma forma ampla. Mas espera aí, porque para entrar no enredo, eu queria primeiro provocar os meus convidados para uma reflexão. Queria começar com o Adrianinho. Obrigado pelo diminutivo. Como é que você está, meu companheiro? Beleza? Então, é uma obra que discute a geografia, é uma obra que dialoga com clássicos, é uma obra que, em suas 3 partes, constrói um discurso a partir da perspectiva do ser feminino, mas logo ali, no primeiro capítulo, quando o acidente acontece e elas cortam a língua, nós percebemos que há esse silenciamento aparente, que não é de fato um silenciamento. E eu queria saber de você, Adrianinho, como que o Itamar utiliza esse recurso estilisticamente, essa coisa de transformar a falta da voz física em um jeito de dizer alguma coisa, pela perspectiva da linguística, pela perspectiva
da análise textual, a importância disso enquanto elemento de construção narrativa. Olha, essa questão do acidente, da faca, do perder a língua, isso tudo traz uma dimensão metafórica bem interessante. E é interessante mesmo porque isso faz a literatura de qualidade sobreviver. Por que a literatura de qualidade sobreviver? Porque na obra Torto Arado, não temos apenas a verossimilhança. Além da verossimilhança, você tem a construção do simbólico o tempo todo. É porque Belonísia, Bibiana, o Zeca Chapéu Grande são personagens para além do verossímil. São verossímeis, mas são também arquetípicos, porque representam perfis que vivem ou viveram ali naquele ambiente. A própria ideia da faca como metáfora, do corte, da castração, a perda da língua como representação metonímica da perda da palavra. Então é muito interessante como que logo nesse início instaura-se algo que é fundamental já desde o título mesmo, a ideia da metáfora e, sobretudo, a compreensão de que o aprofundamento psíquico na leitura de uma obra, o aprofundamento literário, demanda essa percepção daquilo que está para além da narrativa e, portanto, do metafórico. E isso tudo já fica bem nítido logo no começo, logo na perda parcial ou completa do órgão, da língua. Isso é extremamente metafórico e é isso que exige que o leitor faça, no mínimo, 2 leituras de cada página lida. Adriano, é muito interessante você falar sobre o fato de, ao se cortar a língua, criar a metáfora, porque ele é um romance de muita realidade, mas de muita representação metafórica mesmo. E essa representação se faz pelas 3 partes, principalmente quando em cada uma delas nós percebemos a transformação da personagem e a revolução vivida por ela, ou no direito de dizer ou no cerceamento à forma de se falar. E aí, nossos queridos companheiros vão contribuir bastante com o que representa isso. Mas deixa eu fazer um gancho entre esse não falar, ou o ato de se cortar a língua, com o não falar mais amplo na história do Brasil. Porque quando nós pensamos filosoficamente, sociologicamente, a estrutura do nosso país, nós identificamos logo no início da narrativa o motivo porque na própria capa você tem 2 figuras de mulheres negras. Esse silenciamento, essa ausência de voz, ela se dá de tantas formas, e uma das que nós percebemos é esse universo no qual elas se inserem. Nós estamos falando de Chapada Diamantina, nós estamos falando daquela região de Água Negra, que era a região em que eles se criam, em que o pai virá e ali vai constituir toda a família. E a imagem das 2 meninas, conforme elas vão crescendo nesse espaço, é uma imagem de personagens que se veem como senhoras daquele contexto, sem uma consciência de exclusão, porque o universo que existia era o universo pela perspectiva do olhar delas. No instante que se corta a língua, elas terão de ser levadas para a cidade. E é o primeiro momento que elas têm um impacto com o outro mundo. Porque até então, o mundo que elas concebiam era aquela realidade. Mas indo para a cidade, na carroceria de uma caminhonete, do gerente da fazenda, elas começam a ver pessoas brancas. E elas falam, não, peraí, existe um outro universo além daquele que nós conhecíamos e concebíamos. Só que quando Itamar provoca essa reflexão, ele nos conduz a outras possíveis leituras, né, Leandro? Exatamente. E essa leitura sobre o que significa esse mito da democracia racial é, de alguma forma, questionado ou desconstruído, né? Exatamente. E transcende até essa dimensão que a gente sempre remete ao Gilberto Freire. E esse livro ele se insere sociologicamente num cenário que se convenciona chamar hoje de decolonial. O Rodrigo é um professor que explora muito essa temática nas aulas E eu dele. vou explorar ele demais sobre isso. O Antônio Luiz, eu sei que ele traz muito na sociologia essa discussão, e existe uma série de autores da filosofia e da sociologia que eles são muito evocados no livro sem que eles precisem ser citados, obviamente, por se tratar de um livro literário, né?
Então, o que a gente percebe nesse livro é uma permanência de uma lógica de colonialidade. Do ponto de vista conceitual, epistemológico, me vem à cabeça duas obras clássicas, que inclusive corre o risco do Rodrigo trazer como referência também, a gente debate junto, que é um livro clássico, acho que muito conhecido entre os meninos, um jovem clássico, um livro publicado bem recentemente por uma filósofa brasileira chamada Djamila Ribeiro. Ela tem um livro chamado O Lugar de Fala, um livro, inclusive, muito pequenininho, que eu recomendo a todos os alunos irem direto à obra, ao invés de só pegar as referências que o pessoal da redação chama de bolso, né? Fazer uma leitura realmente aprofundamento, onde ela reflete sobre quem tem lugar de fala e a hipótese da Djamila é que todos têm lugar de fala e o nosso papel é descobrir o nosso lugar de fala, descobrir as nossas bolhas e tentar criar cenários e posições para que aqueles tradicionalmente soterrados encontrem espaço, né? Então, eu acho que dialoga muito esse livro da Djamila, uma outra obra de uma autora um pouco menos conhecida, certamente vocês à mesa, especialmente o Rodrigo, deve ser familiarizado com ela, que é uma autora indiana chamada Spivak, que ela tem um livro chamado Pode o Subalterno Falar? Então, com certeza, o Itamar está trabalhando com essa autora ainda viva, a Spivak, no sentido dela refletir nessa obra justamente os processos de silenciamento histórico, tanto por razões étnico-raciais, quanto por razões histórico-culturais dela, enquanto mulher indiana, inclusive, né? Então, essa base epistemológica, ela dialoga muito com a lógica, a sistemática de poder sobre o corpo subalternizado, para a gente iniciar a nossa conversa aqui sobre essa ideia, inclusive, da mutilação. Gilberto Freire é um cara mega relevante para a produção sociológica, se construiu em torno dele esse suposto mito da democracia racial, embora ele nunca tenha usado essa expressão, né? Mas há uma interpretação de que o imaginário popular brasileiro não é marcado por racismo, porque nós somos multiétnicos e tudo mais, mas a minha avaliação, essa discussão de desconstruir a democracia racial, ela parece que está mais ou menos assentada, pelo menos nos meios acadêmicos, né? Agora, eu sinto que a nova pauta não é nem a superação dessa pretensa democracia racial, mas é produzir, de fato, estudos decoloniais, de fato, dar visibilidade àqueles tradicionalmente excluídos, e essa obra, ela cumpre muito bem esse papel, né? E assim, o romance, ele tem uma leveza, apesar da dureza das ações, porque ele consegue estabelecer esses diálogos para um jovem de 12 anos, para que ele possa pensar essas temáticas, para que possa provocar uma reflexão. Pode provocar uma reflexão para um indivíduo bem mais maduro dentro do universo acadêmico e pode nos trazer, inclusive, indícios para produções muito mais profundas, usando a própria referência literária para essas questões conceituais, que são questões conceituais que nos ajudam a desmitificar algumas das representações construídas sobre o nosso país. E assim, nas inúmeras entrevistas que o Itamar deu ao longo dos últimos anos, ele sempre deixou claro que ele não tinha, em um primeiro momento, pretensões extraordinárias com a obra. Óbvio, todo autor quer que a obra faça um enorme sucesso, mas ele queria que provocasse nas pessoas isso, a capacidade de pensar. E pensar não apenas pela perspectiva do entretenimento, mas pensar de uma forma que pudesse provocar esse questionamento sobre o que significa realmente ser negro no Brasil. O que significa ser negro em um lugar onde eu ainda não tinha a consciência de que existia um outro mundo. E a partir do choque com esse mundo? E quando essa consciência ela evolui? E quando essas meninas se tornam mulheres? Uma delas tem um diálogo muito íntimo com a terra, porque ela é silenciada pela boca, então ela se revela pela natureza. Ela se estende na figura da terra, daí o próprio título Torto Arado. A outra se torna professora. E uma vez professora, ela não quer se silenciar mais, ela quer dizer, ela quer ir além. Então, na figura dessas mulheres, nós percebemos esse diálogo, né? Que passa pela representação metafórica, que chega nessa consciência do sujeito enquanto indivíduo.
Você me dizendo algo? Durante sua fala, tanto na primeira parte quanto agora, me ocorreu um outro autor-chave, que é o Frantz Fanon. Eu lembro aqui no WR, no início do ano, foi ano passado, que o Rodrigo, acho que foi esse ano, eu tô com uma noção temporal aí totalmente, que o Rodrigo me chamou para a gente fazer um vídeo comentando sobre os Condenados da Terra do Frantz Fanon. E o Frantz Fanon é um intelectual de Martinica, um homem negro, mas que alega ter se percebido dentro da peculiaridade identitária de homem negro quando ele foi estudar em Paris. Por quê? Porque ele era um homem sempre de família abastada, com excelente condição material, era um psiquiatra, teve a condição de fazer doutorado em Paris, era amigo do Sartre, então ele era o privilégio em Martinica, né, na ilha de onde ele nasceu. Mas na medida em que ele passou a viver no Velho Mundo, em Paris, ali ele se percebe como homem negro e as marcas de exclusão. Isso, inclusive, é um traço bastante decisivo para que ele escreva uma das suas obras mais marcantes, né, que chama-se Pele Negra, Máscaras Brancas, que tem um diálogo total com esse livro no sentido dessa percepção do outro e a percepção do meu próprio eu a partir dessas marcas, né, de exclusão e da percepção do sujeito como excluído também, né? Nossa, muito legal, porque é realmente gradativo esse nosso diálogo. É uma gradação contínua, porque começa na representação do símbolo, pela figura das crianças, pela figura do corte, pela figura do encantamento do que havia naquele imaginário infantil. Há esse impacto ainda na infância com um admirável mundo novo, citando outro, mas que não é parte do nosso diálogo. E logo depois há um processo de construção da consciência, mas essa consciência ela está diretamente ligada não só ao pertencimento como sujeito, mas ao pertencimento como lugar. Acredito que pelas andanças do Itamar Vieira Júnior e pelo comprometimento que ele tinha com o trabalho junto ao INCRA, isso se tornou uma matéria-prima muito fácil dele manipular na construção do romance. Porque, para além de se perceber como sujeito, se percebe sujeito no lugar. E a terra é o elemento que define o indivíduo dentro daquele contexto. O pertencimento se torna amplo. E aí, fazendo um gancho entre o diálogo de vocês, Rodrigo, e a terra? Como fica a terra? Porque, historicamente, nós sabemos que tem uma série de problemas com relação a de quem é essa terra, até que ponto esse indivíduo que está ali de fato é dono dela ou não. Nos ajuda a entender como que funciona isso para chegarmos na essência dessa relação. Eu acho bem interessante a leitura que o Itamar Vieira Júnior faz, que ele percebe essa construção do ser negro brasileiro a partir de uma interseccionalidade gigantesca com a formação dos povos nativos no Brasil. Ou seja, não há ali uma construção de um personagem essencialmente negro, afro-africano ou descendente de escravizados, mas há uma interseccionalidade com os povos originários e com os indígenas no momento em que essa terra ela não é a terra apenas para a produção, ela é um ente, ela é um sagrado, ela é muito mais do que apenas um lugar de uso, ela não tem um valor utilitarista, ela tem um valor, na verdade, de formação da identidade, ela é um território, ela não é uma terra, ela é um território. E nesse sentido, a gente sabe que desde a colonização do Brasil, aqueles que viam, né, a colônia como um local de exploração não conseguiam entender essa noção, né, que os povos que aqui estavam tinham em relação à terra. Que a terra ela não é um fim mercadológico. Que a terra ela tem finalidades diversas e ela pertence na formação de quem se é e do grupo que se almeja ser. É nesse sentido que a gente percebe o quê? Concentração de terra no Brasil, né? E esse livro vai falar muito sobre. Quando as personagens, elas lutam pela terra, elas se comunicam pela terra, elas se prolongam a partir da terra, o que está se discutindo aqui é o que o André Rebouças vai dizer no século XIX, de que quem tem a terra tem um homem, né? André Rebouças,
uma das lideranças abolicionistas do século XIX, defendia não só a abolição da escravidão, como a reforma agrária, pois ele alegava que em uma sociedade que almeja ampla participação da sua população, né, nos processos de sua constituição, deve almejar uma verdadeira democracia. E a terra, ela prende o homem, porque é da terra que vem o alimento, é da terra que vem aquilo que é preciso para sua sobrevivência. Então, quem tem a terra tem um homem. Rodrigo, deixa eu te atrapalhar um pouquinho, porque esse é um ponto muito bom para discussão, porque quando o Zeca Chapéu Grande vai para aquela região, existiam algumas regras básicas para que ele pudesse ficar naquele lugar. E uma das mais elementares, que é repetido em vários momentos ao longo da obra, é que não se poderia construir uma casa de alvenaria. A casa teria que ser uma casa de adobe, teria que ser uma casa muito simples, porque essa casa de alvenaria caracterizaria pertencimento. Exatamente. Porque aqui eles não estão falando de apenas habitação, eles estão falando de moradia, né? A habitação e a moradia são questões diferentes. A habitação é onde eu estou, a moradia é onde eu pertenço, né? E eles não querem que essa família ou que essa estrutura pertença ali. E isso vai vir, né, legislativamente no Brasil, após a independência, a partir de leis que aplicavam os princípios do capitalismo agrário no século XIX, como a Lei de Terras de 1850, construindo a ideia de que a terra agora, ao ser uma mercadoria, ela tem um valor e, por isso, acessa ela quem tem condições de arcar com esse valor. E a gente sabe que num processo de exclusão sistêmico de uma população negra, indígena, né, sob os meios de produção, né, o capital, essa população sem condição, então, de obter a terra enquanto mercadoria, vai sendo excluída. E quem tem a terra tem um homem, ou seja, essas pessoas também vão pertencendo a esses grandes senhores, a esses grandes coronéis, a esses grandes fazendeiros, né? E é esse o processo que eu acredito que até, voltando um pouco, do silenciamento faz parte. Uhum. É muito simbólico, pelo menos a partir de uma leitura que eu fiz da obra, quando o objeto que corta a língua é a faca da avó. Porque a faca é um objeto de múltiplas possibilidades de uso, Sim. inclusive de violência. E a gente sabe que a história, a resistência da população negra contra a violência sofrida também gerava a repercussão, a reação violenta. José do Patrocínio defendia, né, que o projeto abolicionista não deveria ser um projeto apenas legislativo, deveria ser um projeto de rua, de luta. O tempo das flores se extingue, o tempo das balas se inicia. E essa violência que, então, marcou a vida da avó, porque a gente não sabe qual que é a temporalidade, isso eu acho fantástico também. A gente Muito não sabe legal. se é hoje, mas a gente não sabe se é o Brasil do final do século XIX. Essa violência que marcou a vida da avó se transforma numa verdadeira maldição. Como, por exemplo, a Lei Áurea se transforma, né? A Lilia Schwartz fala que a bênção da liberdade se transforma numa maldição quando essa liberdade não pode ser realmente vivida. E é isso, né? A liberdade que, então, essas pessoas tinham pela violência, pela resistência, acaba se transformando numa maldição, pois ela continua a silenciar a dor daqueles em quem ainda se dói. E a terra, ela faz parte desse processo, né? Ela está dentro desse processo de silenciamento, porque quando eu não tenho condições de sobreviver, então quem eu sou? Eu sou quem? Ou eu pertenço a quem? E eu acho que é sobre essa construção do pertencer, eu pertenço a mim, eu pertenço aos meus, ou eu pertenço ao outro. O outro me utiliza, que a obra muito faz a gente refletir sobre essas noções históricas que em sala de aula a gente avalia, né? O coronelismo, o voto de cabresto, a lei de terras, o controle do voto, a proibição da matrícula de pessoas negras em instituições oficiais de ensino durante o Brasil Império, depois a proibição do voto para militares de baixa patente, pois a maior parte dos militares de baixa patente eram homens negros alfabetizados. Quer dizer, você vai tendo todo um processo legislativo, o Código Criminal de 1891, né, que criminalizava a existência negra, né, quando criminaliza, então, processos de manifestação cultural, religiosa, ou seja, quem eu sou, né? Ou seja, eu acredito que esse corte da língua, ele é muito mais do que apenas um corte material. Sim. É o que a Grada Quilomba vai falar no Memórias de uma Plantação, né? Ele é um corte material, mas ele é um corte simbólico, quando a gente se pergunta, né? Quem pode falar sobre o que
se pode falar. Porque, ora, outras personagens, elas começam a falar sobre assuntos que não necessariamente são da vida vivida, e personagens interpelam falando assim, mas a gente não devia se preocupar com isso não pertence a nós. Mas sobre o que, então, alguém pode falar? Ao negro se pertence qual discurso? E ao branco universal? Ou seja, o branco é universal, ele fala do que ele quiser, mas o negro, ele fala sobre assuntos específicos, pois ele só pode falar sobre uma realidade vivida. Então, eu acredito que para a história, o entendimento dos processos históricos que até hoje se perpetuam, né? Uma reforma agrária mal feita, mesmo com o Estatuto da Terra de 1964, mesmo com as previsões constitucionais, mesmo ainda com a luta de povos originários pela demarcação de terras, agora com o marco temporal, ainda a demarcação de quilombos ameaçada pela especulação, né, de terrenos, o descumprimento constitucional do valor da terra, do valor social da terra, tudo isso perpassa pela obra para a gente analisar não só as pessoas, mas um todo. E aí a minha pergunta para você, ela realmente tem 2 momentos. Tem esse primeiro e tem um segundo, porque quando nós observamos a sequência narrativa, eles moram na fazenda de uma família chamada Peixoto. E olha que interessante, nós vamos voltar na questão do silenciamento depois, mas pensando no aspecto físico e, portanto, as marcas históricas que constroem isso. Essa família é representada por um capataz, por um gerente. Mas você nunca vê a figura do verdadeiro dono da terra. Esse cara nunca está lá, a família dele nunca se coloca naquele espaço. O Zeca Chapéu Grande, que é o primeiro ali chegar e quem começa a trazer todos os outros de Minas Gerais para aquela região do interior da Bahia, ele não teve contato com esse sujeito, ele não sabe a cor dos olhos dele. A única coisa que ele tem é um registro anotado, que foi uma anotação que depois será utilizado lá na frente, que é a parte que eu quero chegar para discutir o século XX na perspectiva da história da Terra. E exatamente essa família Peixoto, que não é uma figura física, mas é uma entidade é que vai mantê-los dentro de uma ordem de obediência. E essa ordem de obediência é construída ao longo de toda a narrativa. E um dos fatores que mantém essa obediência é a ausência da consciência, do questionamento. Por isso que a partir da segunda parte do livro, começa a ficar cada vez mais evidente com o amadurecimento das personagens a necessidade de se questionar essa realidade, de se questionar esses valores, de se questionar o que significa a relação do homem com a terra. Até um determinado momento que sim, as meninas, representadas por aquela que foi embora, por aquela que tem a voz representada fisicamente, resolve entrar com um processo e requerer aquela terra. A terra não é daquele que se diz dono, mas a terra é daquele que carrega embaixo da unha, na marca do seu corpo, na sua natureza, o que ela representa. Então eu queria que você desse só mais um pouquinho essa palhinha do que seria o século XX com relação à relação, principalmente na segunda metade, do que é a Terra. Essa lei, como isso funciona, se deu certo inicialmente, sabemos que não exatamente, mas por que ela se sente tão amparada e, infelizmente, o esposo dela será assassinado exatamente porque estavam lutando por isso? O interessante é que, para falar da segunda metade do século XX, a gente volta um pouquinho percebendo que as revoltas em relação à Terra, elas aconteceram, né, desde a nossa independência, mas no início do século XX a gente tem uma revolta, que é a revolta do Contestado, no sul do país, de camponeses contra o governo. E o governo defendia que era preciso, né, a construção de uma ferrovia pelo progresso, sempre defendendo, né, entidades que não são materialmente explicadas para a população, né, esse progresso como se então fosse uma finalidade em si mesma, né, houvesse ali um fim em si mesmo. E, nesse caso, expulsando essas pessoas, alegando que elas são inimigas, então, do progresso. A partir do momento em que a gente começa a ter no Brasil a introdução, né, no início do século XX, das discussões que já aconteciam, principalmente no leste da Europa, a respeito do que é a terra e de qual é a serventia social para essa terra, e muito disso vem dos processos revolucionários, né, em um deles a Revolução Russa, que vai discutir esses conceitos do capitalismo agrário, que o Brasil começa a perceber a necessidade de legislar
a terra, de que a terra não é um processo de ocupação apenas mercadológico ou de ocupação apenas pelo destaque financeiro, mas que a terra ela tem uma finalidade coletiva e social para crescimento coletivo e da nação. É na década de 50 que grupos políticos começam, então, a criar projetos legais para legislar em seus estados a posse da terra. Obviamente que muitos desses grupos defendendo o quê? Os grandes proprietários que ali já estavam assentados nas suas terras. É na década de 60 que aí sim, isso chega à presidência com João Goulart nas suas reformas de base, que ali vai apresentar o seu projeto, né, de entre as várias reformas, as várias bases que seriam reformadas, a reforma agrária. E é a primeira vez que oficialmente um presidente se coloca favorável a um projeto legislado, escrito, né, constitucionalizado de reforma agrária, por mais que esse assunto já tivesse sido debatido em vários outros momentos. Venceslau Braz, na República Oligárquica, o próprio Getúlio Vargas. E aí é como o projeto das reformas de base que, em 64, o governo ditatorial, ditadura militar, se sente ali na obrigatoriedade de inaugurar o Estatuto da Terra, que aí sim prevê, né, uma noção que depois, em 1988, é confirmada, que é a utilização da terra para uma finalidade social. A terra tem um fim social, e a terra não tem um fim só produtivo. E qual que é o fim social da terra? Produzir, né? Que ela garanta a vida, que ela garanta a existência, né, daqueles que estão ali, daqueles que são parte dessa nação. E aí esse, obviamente, não foi cumprido, né? A ditadura militar, inclusive, vai muito beneficiar a concentração de terra, mas a nossa Constituição, em 1988, ela vai fazer o quê? Ela vai confirmar essa possibilidade da luta pela terra para uma finalidade que não apenas uma finalidade de concentração e uma finalidade voltada para mercado internacional, para dólar, né, para euro, mas, na verdade, para manutenção da vida aqui dentro do nosso próprio país. O problema é governos entram, saem, governos atuais, né, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e o que a gente percebe é, como o próprio livro mostra, e aí obviamente o Itamar Vieira Júnior observava isso nas suas atividades, Sim. é o desmonte desse tipo de processo em que a terra tem uma outra finalidade que não apenas a finalidade de perpetuação do poder, né, de confirmação daqueles que já estão no poder. Né, um desmonte que passa pelo baixo orçamento destinado às instituições oficialmente ligadas à fiscalização, baixo orçamento disponibilizado a partir das linhas de créditos em o Banco Nacional de Desenvolvimento para a agricultura familiar. Então, tudo isso vai passando mesmo que uma base legal exista. E ela existe. E é isso que o Itamar Vieira vai mostrar. Ela luta por uma lei que, na verdade, todos ali, em certa medida, sabem que não vai ser. A gente percebe, pelo menos na minha... Porque quando eu leio e eu vou imaginando... Que bom, que maravilha, a ideia é essa, né? As reações de pessoas que nem estão sendo descritas, né? Eu imagino como eu estaria lá. E eu me imaginaria muito conversando com ela e falando assim, mas você sabe que isso é palavra, né? Palavra escrita, né? Porque a gente tem bancadas políticas contrárias ao cumprimento dessa determinação. Mas mesmo assim, aí o que ela mostra? Ela mostra que a luta acontece onde não existe, de fato, o fato consumado, né? Onde não existe a consumação daquilo que se almeja. Porque se já existe a consumação, não há mais luta, há regozijo, né? Então, é um processo constante. A liberdade é uma luta constante, como a Angela Davis fala, ou seja, a terra também é uma luta constante. E ela está disposta a lutar, né? E lutar, e a gente volta de novo, lutar como seus ancestrais lutaram para estar ali. A memória e o pertencimento. Exato. Pois é, bom, vocês estão percebendo que nesse primeiro momento, o que nós mais gostaríamos de discutir é a questão física da relação entre o elemento de metáfora ou a construção metafórica da representação dos indivíduos, a noção do que caracteriza a figura do sujeito naquele espaço, quem é esse sujeito ou como é esse sujeito dentro do Brasil, e a forma como a Terra incorpora esse indivíduo. Então é uma leitura mais fisiológica mesmo, sabe? Sobre a obra. Para agora a gente partir para um segundo momento. E aí esse segundo momento eu queria provocá-los bem, porque nós vamos sair do elemento factual e vamos transitar para um elemento mais
representativo, que é a noção do que significa o símbolo que você havia dito. O corte, a língua, a fala, a noção de pertencimento pela linguagem e a importância da figura feminina, ou a representação da figura feminina como protagonista. Como eu havia dito para vocês, são 3 narradoras. Nós temos uma produção que visa essa mistura, essa polifonia de vozes, e cada voz uma perspectiva específica, mas todas elas estabelecendo esse comum diálogo, e em todas elas a tentativa do sujeito de se colocar naquele lugar, e de alguma forma, pelo seu mundo, pela sua perspectiva, entender o que significa ser indivíduo naquele lugar. O Rodrigo havia dito que a faca é ao mesmo tempo um símbolo de silenciamento e um símbolo de luta. E é fato. Um dos maiores elementos provocativos feitos pelo autor é o que significa isso. Porque quando a avózinha, quando a dona Ana rouba aquela faca, ela rouba a faca pelo encantamento do que a faca simboliza fisicamente. Porque ela espelha o rosto. Olha que coisa interessante. Esse produto vai dar a ela uma noção de visão sobre si mesmo. Mas é um produto ameaçador, é um produto que machuca, né? É um objeto que corta. E ela esconde essa faca. E essa faca vai salvar a filha dela tempos depois, quando um companheiro seu tentava violentar a filha. Ela vai usar essa faca para matar esse companheiro, para livrar a filha daquela violência física, sexual que sofria. E depois disso ela chega à conclusão de que ela não tem que ter essa faca. Mas o que fazer com ela? Procuraram durante muito tempo, tentaram encontrar quem roubou a faca na fazenda. Então, quando ela vai embora da fazenda, ela leva esse enrolado. E ela entende que a faca é, de fato, um elemento amaldiçoado. Mas é uma maldição que ela quer guardar para si. O que não se percebe é que essa aparente maldição, ela vai passar as gerações. A faca, ela não é um objeto do mal, ela não é objeto do bem, ela só é um objeto. E enquanto objeto, ela é símbolo daquele que a possui, ou daqueles que dialogam com ela. A faca que oprime é a mesma faca que liberta. Então, a perspectiva do objeto é que transforma a realidade. Então, a faca que silencia foi também a faca que possibilitou a irmã ultrapassar o limite daquele espaço sertanejo, se tornando professora, conhecendo sobre o mundo e lutando pelas causas que ela acreditava realmente importantes. Então, eu queria perguntar para vocês, começar com você, né? Pode ser? Pode, claro. Me explica um pouco sobre o que significa essa imagem do poder representado pela faca, ou o que significa esse universo feminino, como que a filosofia, como que a sociologia entende esse pensamento da figura da mulher e como que na leitura do livro, porque daí eu não quero só o teórico, eu quero o leitor contumaz da obra, como que você percebe isso ressignificado no livro? Claro. Sobre esse aspecto que eu havia planejado ali, entrar numa seara mais Foucaultiana, que é um lugar que é um lugar mais confortável para mim, e ao mesmo tempo é um lugar que, justamente por eu ter um domínio um pouco maior, é muito difícil estabelecer um poder de síntese, né? Então eu destaquei alguns aspectos sobre o conceito de poder em Foucault. Por exemplo, a gente percebe toda uma lógica de vigilância, e esse controle transcende o espaço da lavoura, transcende o espaço da vida privada, né? Ela está associada às mais diversas formas de monitoramento da vida e da conduta dessas personagens, né? Há um controle social que é de natureza absolutamente arbitrária, né? Vinculado à proibição, por exemplo, de sepultamentos, né? Não me lembro se vocês chegaram a destacar isso. A delimitação territorial, inclusive no aspecto de que tipo de casa você vai poder construir. Sim. Isso vocês entraram no aspecto. A naturalização do meu lugar, né, desde cedo. Acho que vocês comentaram bastante do Zeca Chapéu, no sentido dessa instrução do tipo, trabalhe mais, pense menos,
seu olho não deve crescer para o que não é seu, né? Certas passagens que estão ali no nível da literalidade no texto, que estabelece essa dominação do corpo, essa dominação da mente, do comportamento, que transcende muito a essa exploração econômica, né? E esse disciplinamento do corpo, o Michel Foucault se dedicou muito a estudar isso dentro da categoria do que ele chamou de biopoder. E, inclusive, é um tema que está bastante recorrente em vestibulares e no Enem. E eu não sei se por conta de uma leitura Foucaultiana minha já em relação a tudo, mas eu pensava nessa temática de uma anatomopolítica, né, de uma política de conduta sobre o corpo em relação tanto à força produtiva quanto às fabricações psicológicas, sempre à luz do Michel Foucault. E o Foucault é um autor que morreu em 84, né? Então a gente tem mais de 40 anos de ausência dele. E ultimamente a gente tem estudado muito os herdeiros dessa tradição e temos falado muito sobre tanatopolítica, necropolítica, e esse livro também contempla muito essa coisa do abandono estatal, da negação à cidadania, do quanto as vidas são descartáveis, né? E isso entra na ordem de uma interseccionalidade vinculada ao feminismo, que é o que você chamou a atenção também para nós, vinculado também a uma demarcação bastante clara do nascimento de uma percepção do patriarcado por parte das personagens. E aí, obviamente, a gente tem várias autoras que o Rodrigo chegou a mencionar, como a Angela Davis, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, aqui do Brasil, em Minas Gerais, que nos ajudam a encontrar uma base teórica, sociológica e filosófica para pensar o feminismo negro, que é uma discussão mais presente no nosso campo contemporâneo, né? No sentido de pensar o feminismo dentro de interseccionalidades, né? Dentro da negritude, dentro da exclusão econômica, dentro da exclusão geográfica, e esse livro acaba mobilizando todos esses cenários. Sim, por favor. Muito. Primeiro, o Leandro é muito inteligente, né? Eu fico sempre abismado com isso. Mas, além disso, porque eu tava aqui assim, olhando pra ele, meu Deus. Digo mesmo, viu, que Rodrigo? Homem, Sua fala. que homem. Mas, além disso... Eu não escolhi essa banca aqui à toa, não. Eu não escolhi os debatadores à toa, não. Mas, além disso, e aí, pegando também o que o Flávio, que também é incrível, falou, essa questão de como que o negro é um corpo, o branco é uma ausência. Quando ele fala que nunca se viu a família dona de fato da terra, enquanto aqueles que estão na terra são corpos demarcados racialmente, isso é muito interessante como que opera o racismo. E a gente volta para essa noção de democracia racial, né? Como que as operações do racismo, elas funcionam. Porque a terra pertence a alguém que não está, e não aqueles que de fato ali estão, né? E aí você falou do controle do corpo, e como esse que está ausente, que no caso é a família, a dona da terra, que é representada por uma assinatura, tem uma autoridade tamanha de condicionar o comportamento de toda uma população da região. Isso é incrível, porque a gente pensa assim, nossa, que fantástico, num livro de literatura. Mas não, isso ocorre até hoje, quando a gente vai falar de ocupação urbana e a gente fala de movimentos que ainda lutam dentro das cidades e do campo por ocupar terras que até então pareciam não pertencer a alguém, e de repente alguém chega com uma assinatura, consegue de repente expulsar 300 famílias, 400 famílias, 500 famílias. Pegando casos concretos, nós tivemos quase que uma situação dessa aqui em Aparecida de Goiânia, né? Quando 400 famílias perto da Serra da Areia, no Alto da Boa Vista, foram expulsas porque uma pessoa surge e fala, é meu, sem qualquer tipo de comprovação material, mas a sua assinatura valia muito mais do que a fala de 400 famílias com crianças que ali estavam usando da terra para viver. E aí a gente pensa, isso foi século XXI, e o livro está narrando o quê? Qual que é o período, né? E aí você falando sobre essa questão do controle do corpo, como então esse controle do corpo não é um controle só físico, não é alguém que está segurando ali o indivíduo falando assim, faz isso, faz aquilo, como se o indivíduo fosse uma máquina, né? É um controle do corpo que passa por uma introjeção de sujeição.
né? Isso. Aí o Franz Fanon fala disso, né? Então, O colonizado, ele almeja se tornar um tanto quanto branco. Quando ele vai falar em pele negra, máscaras brancas, ele fala isso. Seria o negro, existiria a categoria homem negro, né? Porque homem, a gente pensa em humano, mas o negro seria humano? E, obviamente, ele como homem negro está sendo um tanto quanto sarcástico nessa colocação, porque os valores do que se tem como ser humano são valores associados à Europa, né? Então, será que o negro é humano como o homem branco? E ele percebe que não, e ele fala, e é por isso que esse homem negro busca ser um tanto quanto branco. E nessa sujeição, ele acaba fazendo o quê? Permitindo, não é permitindo, mas se sujeitando, uma servidão voluntária, né? Vamos dizer assim, a um processo de controle do seu corpo, porque é melhor pertencer, ter a terra para sujar a sua unha e no final do dia ter uma comida, né, ali você comer alguma coisa, você ter algum processo para poder se alimentar, do que não ter nada. E as pessoas falam assim, mas pelo menos. Não, mas pelo menos não se deu nenhuma outra garantia para aquele indivíduo. Então, é muito interessante como esses aparelhos de controle funcionam, né? Eles não são explícitos, eles são implícitos como essa figura que paira da família que era dona da terra, né? total. Comentar rapidamente, porque senão o Flávio vai dar a sequência, mas o Foucault trabalha muito dentro dessa esfera que o Rodrigo falou, de uma anatomopolítica que migra para uma biopolítica. A anatomopolítica é justamente esse domínio mais essencialmente corpóreo, a lá Charlie Chaplin em tempos modernos, né? E a biopolítica é quando ela entra nessa esfera que transcende a dimensão puramente somática, né? Onde o próprio sujeito ele passa a internalizar certas práticas de dominação e legitimar o dominador, né? E o livro ele nos mostra esse processo de descoberta mesmo das personagens vinculado a essa percepção de assujeitado, né? E existe um autor que o Adriano gosta muito também, o Byung-Chul Han, que ele migra para o universo da psicopolítica, para o universo de uma sociedade do cansaço, que transcende essa questão étnica, mas que mostra o quanto que as estruturas da nossa sociedade elas acabam emoldurando certas práticas individuais, mas que respondem a estruturas institucionais, né? Enfim. Adrianinho, eu preciso pegar essa conversa toda, que está numa prateleira aqui, né? Aham. Tá numa discussão bem, Puxa vida. bem legal, bem interessante, mas eu preciso que você mastigue isso para nós no campo linguístico, no campo semântico, no campo da produção textual. Essa discussão toda sobre a representação da mulher, a noção de pertencimento, a linguagem como representação de poder. A partir da sua leitura e a partir, obviamente, dessas perspectivas vinculadas à dimensão da língua portuguesa, como que você as compreende? Me ajuda a entender isso, até para facilitar para o nosso aluninho, para quem nos acompanha, como ele pode instrumentalizar isso numa produção textual, como que ele pode compreender isso de verdade? Não, bem interessante essa discussão, sem dúvida alguma. E, puxa, estamos aqui aprendendo muito com você, né, Flávio? Com o Rodrigo, com o Leandro, puxa vida. Mas em relação à linguagem, há algumas questões bem interessantes. Por quê? Em certo sentido, o ser humano existe, inclusive na obra, ele existe na terra e na linguagem. A identidade desse indivíduo está na terra e na linguagem. Isso tudo é bastante significativo. Sobre essa questão da terra, e aí falando um pouco da literatura, né, Flávio? Uma palavra muito importante, mais na poesia até do que na prosa, é o telúrico, né? Uhum. O telúrico, essa ideia de que a terra é fundamental na construção de quem o sujeito é. E a obra retrata muito essa ideia da terra como construtora desse pertencimento, dessa identidade. Isso é muito significativo. Ainda sobre a questão da língua, só mais uma coisa, eu prometo, só mais uma coisa, é que quem perde a fala também é a donana, né? É a dona da faca. Porque naquele momento ali, ela já está meio demente, né? Uhum. E isso tudo é muito significativo. É a perda da memória, é o corte da memória. E parte daquilo que o sujeito é memória. Parte da construção de quem esse sujeito é memorialístico. Isso tudo é bastante importante, sem dúvida alguma. O sujeito está também a partir da memória. O Zeca Chapéu Grande, a Donana, o papel,
puxa, quando foi que eles chegaram ali? A história acontece quando? O enredo acontece em que época? Tudo isso é fundamental nessa construção identitária e na construção da memória. Em relação à linguagem, as metáforas são significativas, né? E é importante entender que a metáfora é uma intersecção. E o tempo todo essas intersecções acontecem. As dimensões temáticas, o feminismo, a questão da terra, a desigualdade, a questão colonial que persiste, essas temáticas são todas extremamente importantes, sem dúvida alguma. É claro, então, que citar essa obra numa redação, isso cabe muito bem em temáticas ligadas à inclusão, à exclusão, à ideia de democracia, a ideia dos preconceitos estruturais que persistem. Isso cabe muito nesse tipo de temática, sem dúvida alguma. Uma outra questão muito importante sobre a polifonia de que você falava agora, isso é significativo. Uma obra dessa não me ensina só informações, ela me ensina um jeito de ver. Isso é significativo na pós-modernidade. Porque hoje, no século XXI, nesse empobrecimento do simbólico, nesse empobrecimento da metáfora, as músicas cada vez mais diretas, cada vez menos metafóricas, uma comunicação cada vez menos simbólica, nesse mundo tão desmetaforizado, aprender a ler uma obra com tantos símbolos ajuda o sujeito a ressaber o já sabido, a saber de novo o que ele já sabia. Então essa obra me ensina demais coisas que eu não sabia e ela me assusta ainda mais quando me ensina o que eu já sabia. E esse é um dos papéis mais importantes da arte, ensinar a partir de um outro olhar o que eu já sabia. E aí a polifonia. E isso, num mundo como o nosso, tão tecnológico, tão cheio de inteligências artificiais, tão cheio de informações, a educação vai passar por onde? Como é que eu vou fazer para precisar de outro ser humano para aprender se uma máquina me ensina as informações? O que essa obra mais me ensina é olhar com os olhos do autor, com os olhos desses narradores, e é isso que vai fazer o humano sobreviver nesses tempos em que a informação é tão barata, nesses tempos em que a informação virou commodity. Nessa época em que a informação você encontra em qualquer lugar, a polifonia vai salvar a humanidade. De que forma? Falar sobre aspectos decoloniais, aspectos do feminismo, falar de Foucault a partir de outros olhares. Isso é fundamental. Essa ideia de ver a história a partir do olhar da Belonísia, da Bibiana e da Santa Rita Pescadeira lá no final, né? De certa maneira, ela é a manutenção dessa memória. Sem dúvida. Essa sua última palavra é a provocação que eu gostaria de fazer agora a cada um de vocês. Porque a memória é a resistência, a memória é a forma de pertencimento, mas a memória vem da ancestralidade. E como que essa ancestralidade é compreendida em toda a obra? Por essas perspectivas. Porque nós sabemos que na narrativa em si, a avó, felizmente, não vai conseguir mais transmitir as informações, porque ela realmente, no final da vida, já não vai conseguir se lembrar de quase nada, ela vai se silenciando por conta da demência. As meninas viverão uma dicotomia, dois lados de uma moeda, uma com a língua e a outra sem, uma se expressando pela palavra que não se toca, que não se pega, mas que resiste, a outra se expressando pela terra, pela insistência de estar ali e, portanto, pela permanência naquele espaço, mesmo que seja ela um indivíduo não persona non grata naquele espaço, mas ainda assim ela resiste e insiste em estar ali. E, por fim, a Santa Rita, que é uma figura que não existe fisicamente, mas ela existe representativamente. Então, o último estágio da memória como resistência é o resgate da ancestralidade como natureza do ser. Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso, essa ancestralidade que é tão maravilhosa, porque o Tortarado é uma obra que realmente assim, é difícil não discutirmos o livro em muitas horas, porque tem tantas possibilidades de análise, tem tantas
temáticas que podemos transversalizar. Essa obra já foi traduzida para mais de 12 países. Esse romance será enredo de samba no ano que vem. Já foram vendidos seus direitos para produção na TV de uma série em canal fechado sobre o Tortarada e as 2 outras obras do autor que vem a seguir, que virão a seguir, que já estão prontos, já publicados e tudo mais, mas na sua trilogia de produções. Então imagina, tem uma peça teatral que está rodando o país. Então imagina o tanto que ela é provocativa. E ela é uma provocação exatamente sobre tudo isso, sobre todos esses temas, mas como fazer persistir a existência por meio de uma memória que é tão violentada, tão fragmentada, e que é tão retirado do sujeito a possibilidade do resgate da ancestralidade. Bora, vamos pensar nisso? Diz aí, Leandro, o que você enxerga Então, disso? a respeito disso também, eu estabeleci um mapeamento aqui, a figura que vem à minha cabeça sempre do plano teórico, Ailton Krenak, obviamente, né? E aí a gente pensa uma dualidade, que essa obra mapeia esse respeito sobre cosmovisões ali das comunidades originárias. De um lado, a lógica latifundiária, a lógica do dono, né? Que ele vê a terra como um ativo financeiro, como título de propriedade, como mercadoria de exploração. Objetificação da terra, que ela pode ser cercada, vendida, drenada, queimada ao seu bel prazer. E de outro lado, a gente tem a lógica originária dos quilombolas, né? A terra como uma extensão do corpo, a terra como uma extensão do espírito, dessa dualidade, né? É nela que se enterram os umbigos dos recém-nascidos e os seus ancestrais. E aí eu peguei uma fala aqui de Salu, que diz, olha, eu pari esta terra mora em mim, brotou em mim, enraizou. Então, a gente percebe justamente uma defesa do texto, obviamente, por essa cosmologia, por essa relação com o território associada a uma dimensão metafísica, que transcende a própria fisicalidade da Terra, né? E aí, Rodrigo? Falando sobre ancestralidade, ainda falando sobre a questão das mulheres, né? Porque materialmente a família vai ser constituída pela ação do homem, mas enquanto uma estrutura familiar, enquanto um enredo, a família ela é matrilinear, né? E a matrilinearidade é uma característica muito presente em sociedades africanas, né? Deixa eu trabalhar só um segundo para que fique perfeito esse seu discurso. Não se esqueçam de jeito nenhum que o Zeca Chapéu Grande vai morrer, o esposo da Bibiana vai morrer, o esposo da Belonísia vai morrer, e a resistência se dará de fato pela perspectiva da mãe. Terra, mãe que pare, mãe, filhas. Verdade. Exato. E aí, essa matrilinearidade, que é uma característica que a Lélia Gonzalez, em vários dos seus textos, socióloga brasileira, inclusive uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado na década de 70, que hoje tem sido muito relida no Brasil por conta, inclusive, do trabalho norte-americano de sociólogas negras como Angela Davis, que veio ao Brasil recentemente, quando ovacionada pela plateia, fala, não entendo por que me ovacionam, sendo que vocês têm uma socióloga como Angela Davis, que vocês deveriam valorizar como mais. Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, desculpa. Lélia Gonzalez. E a Lélia Gonzalez, ela vai falar muito sobre o papel da mãe preta para a formação da identidade nacional, né? Que o Brasil, na verdade, é filho de uma mãe preta, porque até mesmo a palavra, ela é produto da babá. Que, inclusive, da babá mesmo, porque em Yorubá, babá significa aquela que cuida, né? Ou seja, a gente usa hoje como um termo para um ambiente profissional, mas quando a gente resgata a origem da palavra, babá era aquela que cuida. Então, a ama de leite é essa mãe preta que cuida e que, inclusive, ensina a falar, né? Então, ela ensina a falar e, ao mesmo tempo, é uma sociedade que quer silenciá-la, né? Ela é silenciada, ela é apagada, mas é ela quem ensina a falar, é ela quem projeta na figura da criança branca cuidada por ela, amamentada por ela, a sua capacidade de se expressar para o mundo, né? E ao mesmo tempo que a gente percebe essa ancestralidade a partir de uma matrilinearidade, eu não consigo deixar de acreditar que Itamar Vieira Júnior tenha se inspirado no poema de 1990, pelo menos publicado pela primeira vez em 1990, da Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, né? Sim, que ela fala belíssimo. a voz da minha bisavó, e aí ela vai narrando até a voz da filha, e a minha voz, né? E a voz da minha filha, ou seja, é essa passagem do sofrimento,
que vem lá do navio negreiro até agora outros sofrimentos, né? Mas só que sofrimentos diferentes, algumas vitórias, algumas permanências. A gente tem que lembrar que essa mulher negra no Brasil, ela era vista como um objeto, né? Que inclusive ela não tinha direito nem mesmo ao seu próprio filho. A primeira vez que o Brasil vai legislar sobre o direito da mulher de ser mãe, ou seja, de manter o seu filho com ela, é em 1869, quando um alvará é estabelecido antes da lei do ventre livre, que aí confirma esse alvará, de que proibia crianças, filhos de escravizadas, de serem separadas de suas mães até os 14 anos de idade, até os 14, 15 anos de idade. E aí é esse momento em que se vislumbra um direito que é basicamente um direito que a gente considera, que a gente nem considera direito, porque a gente não pensa isso como um direito. A família, né? Você saber de onde você veio, né? Porque agora, pelo menos vivendo com a minha mãe até os 14, 15 anos, eu tenho uma referência de onde eu venho e com isso eu projeto para onde eu vou. Antes não. Antes, enquanto objetos, essas pessoas eram separadas ao bel prazer, né, dessas visões diferentes do latifundiário, do branco, do negro, escravizado, e isso se perdia, né, a ancestralidade se perdia, o quem eu sou se perdia. E é esse o papel da mãe, de manter a criança com ela e com isso ensiná-la não só a viver no mundo em que ela vive, mas até mesmo do mundo que ela não vive mais, ou seja, dessa ancestralidade africana, que faz essa criança ser quem ela é. E aí, nesse ponto, além de tudo isso, isso é muito interessante porque o Brasil sistematicamente tentou apagar, né, essas histórias, essa ancestralidade. Quando Deodoro, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai assumir a República, o governo provisório, ele manda queimar documentos, né, a respeito da escravidão no Brasil, alegando que esse era um passado já vencido da história nacional. Não, já vencemos esse passado, então podemos queimar esses documentos. O que ali se desejava, né, o que a gente pode projetar ali é um apagamento. E aí vem a Lilia Schwartz, antropóloga, historiadora brasileira, e fala que a história oficial ela é mestra em lembrar pouco e esquecer muito, né? E é isso, né? A história oficial, ela quer esquecer muito, porque ela quer esquecer muitos de nós, ela quer esquecer muitos, pessoas múltiplas. Ela quer lembrar de um pequeno grupo, né? E é isso que é a resistência. O Nego Bispo vai falar que além que a decolonialidade, estava conversando com o Flávio antes da gente começar a falar aqui, que a decolonialidade é a ideia de dar espaço para a fala daqueles que foram silenciados ou tentaram silenciar. E ele vem com uma proposta ainda mais radical. Nego Bispo, inclusive filósofo quilombola, ele vai falar, ele é contra-colonial. Porque ele alega que não é preciso dar o espaço. O espaço é aberto, sempre foi aberto e sempre continuará aberto, incomodando, porque aqueles que são alvo da violência reagem, né? Ou seja, eles não precisam ser convidados. Não precisa ser autorizado. Exato, né? eles se colocam ali. E é o que elas fazem, né? É o que elas fazem o tempo todo. É o que as irmãs fazem. Elas se colocam o tempo todo, cada uma a seu jeito. Cada uma corroborando com os processos também de dominação, né? Por exemplo, as relações conturbadas com seus parceiros, né? As relações, inclusive, patriarcais, né, que são mantidas, não, mas sempre é assim, os homens se comportam desse jeito, né, até o momento que elas rompem com isso, então elas são contra-coloniais, né, é uma ideia ousada, né, de não há uma concessão, não há uma porta que se abre e fala, pode entrar, não, há um arrombamento, né, dessa porta, por parte daqueles que são tidos como dominados. E eu acho que o Itamar Vieira Júnior, ele vai bem nessa pegada do arrombamento, do eu não pedir para estar aqui. Eu lembro. É a referência, a gente vai de, né? A Urias, que é uma cantora trans brasileira, ela vai falar sobre mulheres negras trans em uma música chamada Diaba. E aí ela vai falar que eu sou nova aqui e eu não te peço licença, né? Ou seja, que ela, um corpo de uma mulher trans negra, não tá pedindo licença para ninguém. Ela vai ser quem ela é, independente do que os outros querem que ela seja. Então ela, e a Angela Davis fala, né, que o debate sobre a questão negra, sobre a questão trans, sobre a questão LGBT de uma maneira geral, esses debates eles são interseccionalizados, pois uma opressão chama a outra e por isso a resistência às opressões também são feitas em conjunto. Então, eu acredito que nessa pegada contra-colonial do Itamar Vieira, que aí tem tudo a ver, né? Rodrigo, eu ousaria até ir um pouquinho além, porque
eu acredito que a principal resistência dessa memória delas e desse confronto com essa autoridade instituída para ter essa noção de pertencimento, ela extrapola qualquer tipo de consciência crítica, porque ela é de natureza espiritual. Uhum. E lá está a essência do que não precisa se pedir licença. É. Porque essa tradição oral, essa valorização do que era a oralidade, transmitida pelos ensinamentos do pai, principalmente quando o pai estabelecia contato com os encantados, quando o pai incorporava, quando o pai... O pai não gostava muito de usar saia. Ele não gostava muito da saia, mas tudo bem, fazia parte. E naquele momento, era uma forma deles se sentirem livres. Livres da autoridade do outro, livre do juízo de valor, livre de qualquer elemento que fosse proposto pela própria racionalidade sistêmica. Porque ali eles estavam em sua natureza, em sua essência mais absoluta e primitiva. E eu acredito que o que realmente atravessa o livro como forma de memória e resistência é a espiritualidade, que é uma consciência pela própria ausência da consciência, que é uma permanência desses valores de fato. E que essas relações de poder não operam nessa instância. Não alcançam. Inclusive, no final do livro, a esposa do novo proprietário tenta levar um religioso até a comunidade para que o religioso pudesse pregar, convertê-los. E Salu vai dizer, não, dá licença, eu não quero isso. Eu não quero. Vocês não me dão a terra, vocês não me dão o salário, vocês não me dão a minha comida que eu planto e vocês querem me dar uma fé que não me pertence. Então eu quero pelo menos aquilo que não é matéria, aquilo que é imaterial, aquilo que nos atravessa. Ney Lopes, que é um dos maiores estudiosos sobre samba e carnaval, junto com o Luiz Simas, lá no Rio de Janeiro, eles falam que, na verdade, não é uma operação sem consciência ou sem racionalidade. É uma racionalidade diferente daquilo que a gente pensa. O Mudimbe, que vai falar sobre a invenção da África, ele vai falar exatamente sobre isso também. Ele vai falar que, na verdade, essa racionalidade que a gente entende como a razão, ela é uma operação completamente eurocentrada e que... Positivista. Exato. E que, na verdade, existe a racionalidade até mesmo nessa espiritualidade, mas é uma racionalidade completamente diferente e que não se sujeita. Exato. Né? A criação do... O Ney Lopes, ele vai falar muito sobre a criação da figura do demônio, né? O demônio é do colonizador. O demônio não é nosso. A gente não tinha o demônio. Vocês nos ensinaram que era o demônio e vocês nos demonizaram, né? Como um instrumento inclusive, de dominação. Então, assim, é muito interessante porque essa espiritualidade, ela é usada como resistência. Ela é usada como se, de repente, um muro, que eu estou usando... A imagem criada pelo Luiz Simas. É como se um muro tivesse sido construído, só que esse muro, vários tijolos, vários rebocos, várias partes desse muro tivessem caindo com o passar do tempo, porque não é um muro muito bem feito. E o que essas pessoas estão fazendo é o quê? Ao invés de derrubarem o muro, elas estão preenchendo esses buracos, pouco a pouco, com suas próprias vivências, transformando esse muro em algo completamente diferente daquilo que se propôs. Porque se nega a religião, né, ao final, se nega a catequização ao final, mas elementos dessa religião que se nega ao final já permeavam a existência daquela comunidade, né? Ou seja, não é que se nega a religião em si, se nega a instrumentalização daquela religião, a operação daquela religião, como a religião agora vai ser apresentada, né? Porque nós já conhecemos ela e nós já usamos ela de outra maneira. É o nosso muro que a gente está construindo aqui. É bem interessante. Em torno do que o Rodrigo levantou, me ocorreu mais duas referências, prometo ser breve, que me despertou e não havia me despertado antes da gente começar nosso podcast. Um etnólogo e fotógrafo francês chamado Pierre Fatumbi Verger. Vocês já ouviram falar? O Fatumbi é um nome de conversão dele quando ele passou a morar em Salvador. Ele é um europeu que criticou nos seus estudos etnográficos essa racionalidade eurocêntrica, cartesiana, sendo ele um europeu, né? O que é incrível. Fez isso nos anos 30, 40 aqui em Salvador. No Brasil. E outro caso, dessa mesma época, década de 30 e 40, o Claude Lévi-Strauss, né? Sim. Que ele chegou a morar em Mato Grosso, conviveu com os Bororo, uma comunidade indígena
uma comunidade originária, e escreveu uma série de livros chamado Mitológicas, em que ele desmonta também essa estrutura da racionalidade europeia. Então é curioso perceber que já ali no início do século XX a gente encontra alguns intelectuais europeus querendo eurocentrar o nosso pensamento, né? E depois isso ganhou mais fôlego, né? E o mais interessante é que há uma ação, eu não vou conseguir reproduzir a palavra que o Leandro acabou de falar, de deseuropeização. Exatamente, isso aí, por parte dos europeus, mas que muitas das vezes já era realizada pelos autores do Sul Global, né? Na Invenção da África, eu gosto muito desse livro do Mudimbe, porque ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai falar como que uma série de teorias que discutiam Oriente, Ocidente, Norte, Sul, já apareciam em textos dos séculos IV, V depois de Cristo, no norte da África e até mesmo na África subsaariana, porque tem a ideia, né, que o norte da África é a África branca, por isso a grande discussão ali. Não, na África subsaariana também. E como esses conceitos, depois de alguns séculos, vão ser revisitados na Europa e vão ser apresentados como se fossem europeus. E ele, opa, mas espera aí, né? Não é bem assim, não é essa a construção, mas o poder de lobby, de divulgação, de propagação, de patenteamento das ideias, né? Então, o que me impressiona do Itamar Vieira é essa postura contracolonial. Em momento algum, por mais submissas que as personagens sejam às suas estruturas, elas parecem terem uma essência de submissão. Elas questionam esse tom essencialista de que esse corpo é submisso. Não. Esse corpo está submisso, mas ele pode ser algo diferente disso. E como ele transforma isso em algo muito simples na construção narrativa para afetar a todos, né? Adriano, e essa memória na literatura, esse pertencimento na literatura, me fala sobre esse contexto nessa perspectiva. Essa questão, por exemplo, do se colocar no lugar do outro, isso é muito importante no livro, né? Porque aparecem essas mulheres negras, de certa forma, vítimas de todo um processo colonial que persiste, e o leitor, seja ele qual for, fica do lado delas. Isso é bem interessante, coloca-se no lugar delas. Retomando um pouquinho e falando um pouco de memória também, o Rodrigo falava sobre a palavra babá. É interessante como que essa resistência da memória continua de forma, às vezes, quase que subterrânea, sem ser percebida. Por exemplo, uma das principais diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal é que aqui no Brasil nós temos um jeito diferente de falar com criança. Essas reduplicações em palavras como papai, mamãe, dodói, que é papá, isso tudo tem influência, por exemplo, africana. E essa influência persiste como memória no dia a dia, no jeito como tratamos crianças, por exemplo, conversamos com crianças, essa linguagem de olha que gracinha, que bonitinho, isso é bem típico do português brasileiro. É o que a Lélia Gonzalez vai chamar de o pretuguês, né? Não é o português, é o pretuguês. É o pretuguês. Sim, e veja como que isso é memória. Então, a memória não é só aquilo do qual eu me lembre conscientemente, é essa permanência, ainda que rejeitada, ainda que não percebida, isso é tudo memória, tudo faz parte da memória. E eu gostaria de fazer assim um testemunho pessoal mesmo, que é o seguinte, nós estamos falando sobre esse posicionamento mais do que decolonial, né? Esse contra-colonial, isso tudo é muito importante. Só que, por exemplo, uma coisa que eu tomei como minha, eu não me basta apontar o racismo, apontar o machismo, eu tenho que descobrir isso em mim também. Eu tenho que descobrir isso em mim, porque se isso é tão estrutural, em mim permanece um pouco desse comportamento e um pouco dessa visão. A primeira vez em que eu me percebi sendo racista e eu tive vergonha disso, eu estava lá na adolescência lendo A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, e aí toda hora
o narrador falava, porque o criado do Tolstói, o criado, do Tolstói não, do Ivan Ilitch, o criado fez isso, o criado chegou. E é claro que você vai lendo a obra e vai imaginando a história na sua cabeça. Eu imaginava o criado como? Negro. Eu tinha 16 anos. Aí, de repente, o narrador fala que o criado estava muito vermelho, queimado de sol, porque ele era muito branco. Aí eu me toquei, claro, é um criado na Rússia. Eu tinha uns 16 anos e eu tive uma vergonha de mim mesmo por estar sendo racista. Então é muito importante quem lê uma obra como essa, até para ter um aprendizado mais pessoal mesmo, de entender que nós não podemos questionar ou denunciar ou criticar o racismo só do outro. Eu tenho que investigar em mim mesmo o tempo todo que resquícios coloniais persistem. Isso faz parte de memória, no sentido também de reelaborar a memória, de reconstruir a memória. Que parte de mim tem que ser melhorada nesse sentido? Isso é fundamental. Só uma falinha rápida que o Adriano também me despertou. Por que um Pierre Verger e um Claude Lévi-Strauss tiveram tanta ressonância em produzir uma ferida na narrativa europeia? Por serem europeus. Né? Então, a forma mais fácil e imediata de atacar o eurocentrismo é ser um homem europeu branco. O Leandro vai me ajudar aqui. Inclusive, o Sartre que fala do Frantz Fanon, né? Ele faz o Ele faz o prefácio dos Condenados à Terra. E, se eu não me engano, depois numa fala, eu agora esqueci a fala onde, ele comenta, né, sobre, ao invés de buscarem ele para consultarem, busquem Frantz Fanon. Tipo, leiam Frantz Fanon, né? Por que vocês me buscam? E aí, se tem a chancela do Sartre, a comunidade acolhe. E aí o Frantz Fanon virou esse autor. Galera, é o seguinte, eu poderia passar aqui mais umas 2, 3 horas, mas nosso tempo está curto e eu queria deixar uma última provocação sobre essa obra. Há tantas coisas a serem discorridas sobre, mas eu priorizei nessa nossa discussão inicial, nesse nosso primeiro podcast. Se Deus quiser, existirão muitos, ocorrerão muitos outros, de várias outras áreas, inclusive. Mas eu queria deixar uma provocação para cada um de vocês. Eu queria uma resposta que fosse cirúrgica, sobre uma pergunta que é bastante pontual. E essa eu faço questão de ler, porque eu a fiz com muito cuidado. Tá. Afinal de contas, Tortarado nos ensina sobre o poder de tomar a palavra para essa memória, para essa resistência, para esse pertencimento, para essa negritude, para a terra, para tudo que nos cerca. E contar a própria história, para que o indivíduo deixe de ser invisível. E a pergunta é essa, eu queria saber até que ponto o Tortarado nos ensina sobre como deixarmos de nos tornarmos invisíveis. Na perspectiva da história, na perspectiva da filosofia, sociologia, na perspectiva da produção textual, da linguística, na perspectiva várias. Então, deixa eu de novo repetir para ficar bem claro. O Tortarado nos ensina sobre o poder de tomar a palavra e contar a própria história para deixar de ser invisível na sociedade brasileira? Sim ou não, e por quê? Sim. Boa. Sim. E eu passo para outro. Obrigado. Sim e Leandro. Não, sim. Nos ensina, eu acho que o professor Adriano, ele já, em certa medida, introduziu uma resposta, né, me ajudou a pensar uma resposta para uma pergunta que eu nem sabia que seria feita. Quando ele fala que Torturado, ele traz há uma pretensão, como acredito que toda obra literária, de universalizar, né, uma compreensão, né, porque são personagens específicas, demarcadas especificamente, com recortes específicos, mas que mesmo eu, um homem, não sou goiano, gente, carioca, mas que mora em Goiânia, né? Mora em Goiânia há muito tempo, né? Que mora aqui em Goiânia, branco. Sua natureza é um rizoma, então. Exato, branco, que mesmo assim eu consigo me identificar em boa medida com as personagens ali, né? Elas me ensinam muito, elas me mostram muitos
detalhes, elas me mostram muitos caminhos que ainda são precisos percorrer, não só enquanto um educador, não só enquanto uma pessoa envolvida em movimentos sociais, que luta, né, junta pessoas por habitação, pelo direito à terra, mas até mesmo na minha própria vivência, né, nos silenciamentos do cotidiano, quem me silencia e quem eu acabo por silenciar nas minhas ações. Então, acredito que sim, que a obra ela tem esse caráter pedagógico, né? Mesmo que sim. acredito que não seja a intenção, a intenção direta, né? A intenção do autor, mas E aí, Adriano, no que o Torto Arado, a leitura dele, as reflexões que você fez para a nossa conversa de hoje, te ajuda a pensar sobre o que significa tomar a palavra, ter uma noção de deixar de ser invisível? Como que ele provoca isso? Pela sua perspectiva, pela perspectiva, como bem disse o Rodrigo, daquilo que pressupomos sobre o autor. É interessante como que essa ideia de deixar de ser invisível tentar deixar de ser invisível em relação ao outro e deixar de ser invisível para si mesmo, né? Porque numa sociedade atual de bolhas, em que você só convive com gente que pensa como você pensa, em que você só convive com gente que repete o que você diz e você repete o que os outros dizem, conviver com o diferente, ainda que seja lendo um livro que me mostra uma perspectiva tão diferente da minha, é essa intersecção que me permite, inclusive, deixar de ser invisível para mim mesmo. A intersecção faz com que construamos uma identidade um pouco mais original. Seria essa a ideia. Leandro, por gentileza, meu queridaço. Então, nessa esfera identitária, eu acho que a gente ainda está aprendendo a tentar fabricar a ideia do que é ser brasileiro, né? Que é uma invenção histórica recente, se você for pensar, não os lastros ancestrais, não o fenômeno da colonialidade, mas a fabricação do que é ser brasileiro, indo de um Van Hagen até um Sérgio Buarque de Holanda, né? E eu acho que esse livro traz um contributo extremamente relevante para a gente construir mais uma página na tentativa de fabricar um diagnóstico, uma análise do que é ser brasileiro, do que é o Brasil, sobretudo ancorado nos povos originários, que é diferente de refletir sobre os povos originários. Agora se trata de ouvir os povos originários, né? cara, e lança a gente um processo de imaginação muito doido, né? Porque o Benedict Anderson ele vai falar, né, que a nação é uma comunidade imaginada. Então, acho que o livro ele faz isso com a gente. Ele propõe a gente a desafiar a imaginação que até então foi colocada, né? A imagem que foi posta enquanto nação, né? Então, qual que é a imaginação possível de Brasil? Imaginação possível de comunidade, né? Eu acho que esse exercício de pensar que nada é um dado natural, que é todo um exercício imaginativo produzido, é muito interessante. O Torto Arado, ele provoca isso na gente, né? Qual que é, você consegue imaginar de novo, imaginar diferente daquilo que tem sido colocado como natural, né? E quando eu imaginei essa pergunta para fecharmos nossa discussão, foi exatamente inspirado no que a obra traz como síntese, né? Ele vai transformar pessoas absolutamente invisibilizadas em alguém que existe e que nos faz pensar sobre o que significa o pertencimento, a memória, todos os temas que nós já discutimos. E a função da literatura é essa. Bom, na verdade a gente brinca sempre e fala de maneira muito natural que o ideal é que a literatura não tenha função nenhuma, porque ela não tem que existir para ter função. Ela tem que existir para provocar reflexões várias. Mas quando imaginamos essa função como uma provocação reflexiva e não meramente como um conceito artístico, a ideia é essa, que possamos perceber para além da obra o que é possível visibilizar a partir dessas realidades múltiplas que a sociedade até hoje não quis mostrar, não percebeu ou fez questão de esconder. Então, livros como esse nos traz a essa reflexão, né? A esse questionamento sobre a natureza de quem somos a partir da figura do outro. E eu gostaria de terminar agradecendo carinhosamente
a Clarinha, porque permitiu que o Adriano estivesse aqui. Ela agradece. Eu quero agradecer Obrigado. a Thier, que permitiu que pudéssemos roubar esse tempo do Leandro. Muito obrigado a ela, viu? Permitiu desde que eu voltasse tão logo, então deu certo. Então deu certo. E gostaria de agradecer essas três lindas. A Tarsila, que eu nem imagino de onde vem esse nome. Eu nem É imagino. um mistério. A Tereza, essa linda. E a caçulinha Antônia? A mais velha, A mais velha Tarsila, Antônia. é A Tarsila. Então, assim, agradecer a essas três lindas que permitiram que o papai estivesse aqui para que estabelecêssemos essa discussão. Meninos, espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro momento dessa reunião, dessas reflexões várias sobre uma obra literária que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua leitura de mundo, para a sua leitura de sujeito, para a sua produção literária, para a sua reflexão crítica. Quero agradecer demais os meninos que estão aqui, no fundo, ajudando e ajudando demais. Agradecer a direção da escola, a escola como um todo. Não deixem, viu, de se inscrever aqui no nosso canal da escola, que está aqui embaixo em algum lugar, ativar aquele sininho que você sabe, porque de vez em quando vão aparecer lá algumas mensagenzinhas, não só de podcasts como esse, Palavrear, Rizoma Literário, para discutirmos obras que transversalizem áreas do conhecimento, mas de várias outras áreas. Portanto, galera, muito obrigado, um forte abraço e até mais.